São 48 gols pelo alto agora. O São Paulo é o terceiro colocado nesse quesito gols pelo alto. O Flamengo fez 51, o Palmeiras fez 50 e o São Paulo com os gols hoje chega a 48. É um aspecto muito importante, é um quesito importante que o São Paulo melhorou e muito. Quando ele ataca pelo alto, quando a jogada é pelas beiradas, esse cruzamento é feito, ou com bola rolando, ou com bola parada, o São Paulo tá muito traiçoeiro, tá muito perigoso, Perezzini. O São Paulo, se a gente fizer uma retrospectiva da temporada, aí a gente volta para um começo de Campeonato Paulista em que o time não ia bem, numa formação 4-3-3 ali, que não parecia ter muito futuro, com o Alisson pelo meio de campo, o Nicão muito aberto. O São Paulo teve dificuldades no começo do ano. E aí teve um jogo aqui no Morumbi, não lembro contra quem, Santo André. São Paulo vence, a primeira vitória do São Paulo na temporada. O São Paulo jogou praticamente cruzando bola na área apenas, só. Era aleatório, jogava para um lado, jogava para o outro, era de bola parada, bola rolando, da intermediária, era só cruzamento. O time praticamente abria a mão de jogar para cruzamentos. E aí, ao longo da temporada, o São Paulo foi se ajustando, foi evoluindo, foi melhorando o seu futebol, só que parte do estilo de jogo do São Paulo passa por essa força do lado esquerdo. E o São Paulo tem muito jogo pelo lado de campo. E não é um jogo de drible, porque a gente não tem, a gente não vê o São Paulo tendo essas opções de velocidade, de drible. A gente não tem como ver o São Paulo jogar dessa maneira, porque é uma questão de característica de peças de elenco. Mas essa força com os laterais, principalmente com o Reinaldo, que tem uma batida de bola muito boa, com o Patrick, que tem muita facilidade de começar por dentro e fazer esse movimento pela esquerda, do Nestor, que vem fazendo essa função ao longo da temporada, fez com que o São Paulo fosse priorizando o lado esquerdo. Quando não jogava o Reinaldo, jogava o Wellington, que também é muita potência pelo lado esquerdo. E o São Paulo foi criando muito pelos lados do campo. Muitos jogos de cruzamentos do São Paulo não eram cruzamentos aleatórios. O São Paulo criava a jogada, para que aí sim viria um cruzamento, mas um cruzamento mais direcionado, um cruzamento no momento mais consciente, completamente diferente daquele jogo contra o Santo André no começo da temporada. E no miolo disso, ali mais ou menos na época da primeira fase da Sul-Americana, quando o São Paulo fez vários gols dessa maneira, e classificação contra o Juventude pela Copa do Brasil, em Barueri, acho que Manaus, aqui no Morumbi também, o São Paulo fez alguns gols de bola parada. Era uma força essa bola parada, esse escanteio. O tempo foi passando, eu acho que o time também foi se desgastando muito, eu não sei o quanto que isso interfere, não só o desgaste, mas a falta de tempo para treinar. O São Paulo não tinha mais tanto tempo para treinar, especialmente as suas peças pelo time titular. Caiu um pouco, virou até matéria, reclamação, que tem escanteio, não vira mais nada, não leva perigo, aquela história toda. Hoje o São Paulo conseguiu fazer 2 gols dessa maneira, ainda que não tenha sido de cabeça, mas no próprio jogo contra o Atlético Goianiense o time já tinha mostrado muita força a partir do lado do campo, construindo um cenário para que o cruzamento viesse melhor direcionado, ganhando muitas dessas bolas. Então, acho que explica um pouco os números também, são números absolutos, né? Depois a gente poderia ver também em porcentagem, quanto que isso representa dos gols do time na temporada, mas certamente é um número muito alto de um time que trabalha a sua construção de jogo para criar pelos lados do campo, para permitir que os cruzamentos não sejam uma aleatoriedade, seja algo trabalhado, seja algo dado. E também vale lembrar que o São Paulo tem ótimos cabeceadores, né? Galopo chegando agora, ainda não conseguiu fazer o seu primeiro gol, mas já obrigou defesaça do goleiro, bola na trave, o Caleri, quando recebe essa bola, também é um excelente cabeceador. O Luciano se movimenta muito bem, também cabeceia muito bem, fez gol assim na Copa do Brasil contra o América para dar a vantagem aqui no Morumbi para o São Paulo no jogo de ida. Então, o São Paulo foi moldando a sua equipe baseado nas peças que tem e baseado no estilo de jogo e nas soluções que o Rogério armava. Esse jogo aéreo, essa força no jogo aéreo é uma dessas soluções. Vale lembrar que o Rogério, na época de técnico do Fortaleza, já tinha essa bola parada, esse escanteio, uma força. Já fez gol do São Paulo, né? Quando ele era técnico do Fortaleza, de escanteio, de bola parada, naquela Copa do Brasil dos pênaltis, os pênaltis infinitos, lá 11, 12 cobranças para cada lado, sei lá, 10 cobranças para cada lado, acho que se eu não me engano, e ele deu uma entrevista, o Rogério, falando que na época do Fortaleza ele tinha contratado uma pessoa especialista em bola paradas, que ele dava muita atenção a isso. De novo, você precisa ter tempo para trabalhar. Você joga quarta, às vezes
em outro estado, em outro país. Aí você volta para jogar sábado, e joga quarta de novo, e pouca rodagem do elenco, vai ficar mais difícil você conseguir manter esse desempenho.